família é esse laço bonito e imperfeito. São laços invisíveis a coração nu. É mais suporte do que sangue. É escuta que acolhe. Tradição, cada um faz a sua. É o que o coração perpetua. Boa tarde a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre escrita e relações familiares. Eu teria aqui uma convidada muito especial, que é a Andréia Janesek, mas eu quero também te encorajar a clicar aqui nesse aviãozinho e ir chamando todo mundo, chama sua família, irmão, irmã, esposa, mãe, pai, para a gente assistir essa live juntos. Pega aí o seu cafezinho e vem com a gente. Especialmente hoje a live está sendo nesse horário das 17 horas. Eu gostei muito, gente, dessa vibe final de tarde. Então eu conto com vocês, chamo todo mundo, dizer que já começamos, tá bom? Nessa nossa live sobre escrita e relações familiares, é um tema muito abrangente, e nós sabemos que existem diversas configurações de família, estilos de família e, consequentemente, problemas também, né? Cada família tem um tipo de conflito e tudo mais, mas também, ao mesmo tempo, temos ali conflitos que se assemelham, né? Eu abri uma caixinha com vocês, a gente conversou ali nos stories bastante durante essa semana e chegamos ali, em dois problemas basilares, digamos assim, que costuma acontecer bastante, né? Que são os problemas geracionais, né? Aqueles conflitos de geração. E também um outro problema é a questão da comunicação, né? Pessoas diferentes, e apesar de estarem na mesma família, pensam de formas diferentes e se comunicam também diferente. E como é que a escrita pode ajudar a gente na prática, né? Essa é uma live extremamente prática, então a gente vai trazer dicas, vai ser um bate-papo. Então chama aí todo mundo. E agora eu vou chamar aqui minha convidada mais do que especial, que é a Andréia Janesek. É uma amiga querida que a escrita me trouxe, né? E ela é uma pessoa muito especial. E tem muitas dicas para compartilhar com a gente hoje, então estou muito grata de recebê-la. Bem-vinda, Andréia! Tudo bem, Su? Não tá dando para me ouvir? Agora estou ouvindo. Que bom. Bem-vindas! Que linda! Uma presença mais do que especial na nossa live. É a Suelen. Quer dar oi pra Suelen? Pode falar oi, Suelen. Oi, Suelen. Ai, que princesa! Ai, gente, estou muito encantada, muito feliz com essa presença de vocês duas aqui. Essa família tão especial que eu amo do fundo do meu coração. Ai, gente, que delícia. Já vi que sua mãe também já entrou, então um beijo para ela. A gente fez um perfil exclusivamente para assistir a live para minha mãe. Nossa, que delícia, gente. Espero que agora ela comece a usar e publicar as poesias, né, Su? Eu acho espero, viu? que fone de ouvido. E aí você me diz se fica melhor o som, tá? Tá bom. Oi, linda. Gente, E aí, cadê o bom, mamãe? Aí, cadê o bom? Andréia, se apresenta aqui pra gente, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de você, antes da gente começar. Oi, Su. Será que agora fica mais nítido o som? Tá travando um pouquinho, na verdade. Ah, tá travando? Agora voltou. Ah, que bom. Eu vou deixar com o fone, então. Isso, tá perfeito. Ah, que bom. Se apresenta um pouquinho pra gente, André, para quem ainda não te conhece, né? Que eu já espero que depois dessa live vai te seguir, porque seu conteúdo é maravilhoso. Antes, eu queria agradecer muito por esse convite. Você sabe, né, o quão feliz eu fiquei e agradecida. E foi uma delícia preparar as minhas respostas. Foi muito gostoso. E eu sou a Andréia. Eu sou formada em letras. Trabalho como
professora, criadora de conteúdo aqui no Instagram e também tenho um podcast, que é o Café da Tarde. A Su foi a minha convidada, né, Su, do primeiríssimo episódio. E é isso. É isso, gente. Esse podcast é maravilhoso. Ele também se chama, né, Café da Tarde. Tem tudo a ver com esse horário aqui. Então depois vocês vão escutar. E é muito bom de escutar em família também, viu? Na hora de fazer uma faxina junto, na hora de lavar a louça. Coloca ali um podcast que já vai ajudar ali o clima a melhorar também. É mesmo, Su. Conta um pouquinho pra gente como é a sua relação com a escrita e com a família. A gente já citou aqui sua mãe, né, que é uma escritora maravilhosa, entre outras coisas, é uma poeta lindíssima. E assim, como é a sua relação com a família, com a escrita? Qual é a influência que a sua família teve na sua escrita hoje? Fala um pouquinho mais pra gente. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu já falei algumas vezes sobre isso e tal, que facilita, claro que não é o único jeito de você entrar nesse mundo da escrita, mas que facilita muito é quando você tem um incentivo à leitura desde cedo, né? Então, isso assim, abre as suas portas porque você fala, olha, que legal que é isso, né? Também quero escrever histórias assim. Então é algo que realmente facilitou demais, porque a minha família toda tinha essa vontade de me presentear com livros quando eu era pequenininha, eu e minha irmã. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? O incentivo à leitura. E mais especificamente, a escrita mesmo, são 3 pessoas principais da minha família que me influenciaram. Então, a primeira é minha mãe, né? Claro. Então, a minha mãe com as poesias, mas não só com as poesias, mas também... minha mãe sempre gostou, sabe, de escrever frases assim de efeito para a gente usar como mentalização ao longo da semana. Esse tipo de coisa sempre foi muito, muito presente. Então eu sempre acho que me influenciei muito por isso. O outro é meu pai, que à noite ele que era quem contava as histórias. Em vez de ler livros, ele inventava para mim e para minha irmã. Então, assim, gente, a gente viaja. Acho que a gente até demorava mais para dormir para saber mais o fim da história, né? Tudo. E a outra pessoa foi meu avô, que inclusive escreveu livros, ele mesmo publicava. Isso há muitos e longos anos. E ele tinha vários talentos, né? Fotógrafo, desenhava e também escrevia. E ele tinha, inclusive, máquina de escrever. Ele tinha uma que era super legal na época, que era uma máquina de escrever eletrônica. E eu, mesmo sendo super pequenininha, sei lá, uns 5, 6 anos, ele deixava eu brincar ali com a máquina. Então, acho que isso também foi algo que acabou me fazendo falar, ai, gente, que legal, quero seguir nisso. Nossa. Nossa. Fala, Su. Não, porque assim, você falando, eu não conhecia, né, a história do seu avô, tô encantada. E é muito claro o reflexo de tudo isso na sua vida, né? Na sua forma de fotografar, assim, na sua paixão pelo cinema também, que é outra paixão sua. Então, assim, a gente vê claramente as influências familiares em quem você é hoje. Eu acho isso muito legal. Foi muito bom ouvir essa história. Isso, uma coisa que eu fiquei pensando em falar, porque às vezes alguém pode se... a Lívia chegou, eu só vi a Lívia, eu não consegui ver as outras pessoas. Oi, Lívia. Uma coisa que, às vezes, essa coisa do romance, né? Su, quando eu tinha, acho que 11 anos, foi a primeira vez que eu comecei a escrever um livro. Eram 2 menininhas que moravam num sítio. E desde que eu tenho 11 anos até hoje, Su, eu faço uma coisa... Até hoje não, até ontem. Eu faço uma coisa horrível, que é começar um livro e eu nunca termino. Então, assim, os meus romances sempre acabam ali num ponto e aí eu desisto e começo outro. Só um minutinho, Su. Entendo bem. Eu vou ligar aqui. Só vou pegar os livrinhos para ela se distraindo enquanto a gente conversa. Mas eu vou falando, dá para ouvir, né? E aí, eu acho que o que mudou, né? Por que agora finalmente eu consegui passar daquele ponto que sempre me bloqueava?
E eu acho que olha aqui, Alicinha, suas coisinhas, meu amor. Eu acho que acho que são duas coisas, na verdade. Que são, meu marido quer falar alguma coisa. Ó, Marcelo, leva pra lá isso aqui. Desculpa, que são duas coisas. A primeira é que, conforme eu fui conhecendo mais tipos de livros e lendo mais, eu percebi que não necessariamente você tem, quando você escreve, que seguir algo que para mim era certo de que eu precisaria seguir. Que é aquela estrutura, né, do conflito, depois a resolução do conflito. E é nessa hora que eu me perdia no livro, porque eu falava, gente, e agora, né? O que vai acontecer que ela vai ter que resolver? E aí eu falava, deixa, vamos começar outra história. E aí, quando eu entendi que eu não preciso ter isso num livro, foi aí que deslanchou. E a outra coisa é que esse livro que eu estou escrevendo agora é com a minha mãe. Então, isso é o maior incentivo e motivação, né? Porque a minha mãe ficou com a parte da poesia e eu fiquei com a parte da prosa. E aí, essa união, não tem como a gente parar, né? Porque é muito gostoso você fazer isso em conjunto, e aí a gente vai conversando sobre o livro. Então é isso. Eu estou muito na expectativa para ler esse livro, gente, de vocês duas. E foi muito bom você trazer isso para a live, porque essa escrita em conjunto, né? Igual você falou, é um incentivo e ao mesmo tempo é uma união de estilos, então isso te desobriga a necessariamente seguir essa ordem, né? E eu venho falando muito sobre isso aqui no perfil, de que da gente mesmo encontrar a nossa identidade no texto e abraçar essa identidade e entender que cada um tem um jeito de escrever. Você escreve maravilhosamente bem, né? Sou suspeita, mas assim, não necessariamente tem que passar por esse conflito ou ter um grande plot, né? Um plot twist na leitura para que ele seja um romance incrível, sabe? Então foi muito, muito bom. Inclusive, quando eu pensei nesse tema, né, eu pensei muito em vocês duas também por essa questão do livro. Eu falei, gente, eu tenho que trazer a Andréia ela contar sobre essa grande novidade e essa possibilidade, né, que é você escrever com alguém da sua família. E assim, durante esse processo, a sua relação com a sua mãe, você acredita que estreitou ainda mais nesse processo criativo de vocês juntas? Enfim. Olha, Su, eu vou falar uma coisa. A minha relação com a minha mãe é tão próxima, assim, é minha melhor amiga mesmo. Então, é difícil estreitar ainda mais, mas sim, eu acho que sim, porque um livro é um sonho que eu sempre tive, né? Claro, a gente sabe, né? Só a gente que escreve. Claro que você é escritora, você que eu digo, todas nós, né? Somos escritoras mesmo sem publicar um livro, mas sempre tem aquele sonho, né? De publicar o livro. E eu sempre tive esse sonho. E nunca pensei na possibilidade de que minha mãe poderia participar, né, disso. E aí, quando a gente teve essa ideia, eu falei, nossa, que coisa mais legal, né? Que bênção. Então, sim, eu acho que você escrever um livro junto, com certeza você vai estreitar a relação com essa pessoa, esse amigo, esse familiar, né? É muito gostoso. Nossa, muito mesmo. E isso de realizar um sonho junto, né? Eu acho que fica ainda mais especial, você realizar o sonho com alguém especial. É muito lindo mesmo. Nossa, você é uma das primeiras leitoras, né? Com certeza. Obrigada, Sô. Andréia, a gente já está testemunhando aí, né, a sua relação familiar com a escrita, com os livros, né? Com a sua filhinha linda. Mas, assim, quais outras dicas, assim, para o nosso dia a dia que você faz aí na sua casa que você acha legal compartilhar com a gente aqui hoje? Dicas práticas, estratégias de escrita, como é que você insere aí isso no seu dia a dia, com o maridão, com a bebezinha? Não é mais tão bebezinha assim, mas, enfim, para a gente sempre... Fica, né? Pra sempre. Então, Su, eu vou falar primeiro do que você sugeriu, que é falar sobre a luzinha que a gente tem, né, aqui em casa. Ai, acho lindo. E essa luzinha, a princípio, o que a gente comprou? A gente comprou para colocar a lista de compras, né? Olha, gente, tá faltando tal coisa, vamos marcar ali na luzinha.
E aí a gente começou a escrever recadinhos um para o outro. Ou então a fazer, que nem eu tinha falado, né, que minha mãe costuma fazer, a gente escrever esse tipo de mentalização. Então, para a semana de uma coisa que a gente esteja querendo. E aí fica ali aquela luzinha. Então você. E a cozinha é o centro da minha casa, né? Ela é. Só um minutinho. Pronto. A cozinha é o centro da minha casa. Então, você está na sala, você vê a cozinha, você está na varanda, você vê a cozinha. Então, e a lousa fica bem, depois eu mostro para vocês, a lousa fica bem assim, em destaque. Então, o tempo todo você vê ou aquela mensagem de amor, ou aquela mensagem com algo que você está precisando naquele momento. Então, eu recomendo demais. Não precisa ser uma lousa, né? Pode ser qualquer coisa, desde que você coloque um papel bonito, né, que você coloque na geladeira e tal, seja um lugar que você realmente veja, né, que não fique muito ali escondidinho. É muito bom, é muito legal isso Muito que você legal. tinha sugerido de falar. E a outra coisa que você falou é da minha filha, né, como que eu faço aqui com a minha filha. O que eu fiquei pensando, né, que além disso que a gente tinha falado, Su, de você fazer um incentivo mesmo à leitura, né? Que é, como a gente disse, né? Isso acho que é a principal porta de entrada para depois você gostar de escrever. Sim. Eu faço uma atividade super legal com a Alice, que ela ama. E ela não sabe escrever ainda, né? Então, e não sabe ler. Então, como que eu faço? Eu pego um papel e eu desenho assim, igual uma criança. Muito, não, meu sobrinho de 6 anos desenha muito melhor que eu. Então, assim, eu desenho igual uma criancinha de 3 anos. Mas mesmo assim, a Alice adora. Que eu vou contando uma história e eu vou desenhando as coisas principais que aparecem aí na história. Então, sei lá, tô contando a história de uma abelha, eu desenho a abelha, e aí ela vai pegar o pólen. Eu vou desenhando e eu escrevo palavras-chave. Então, escrevo, vai, abelha, e aí vai indo. E a Alice, ela fica naquilo, ela ama, porque ela vê como se a história estivesse surgindo, ela vai vendo, porque a escrita é uma representação, né, da fala. Sim. Então, pode ser o nosso alfabeto, podem ser os ideogramas, por exemplo, chineses, pode ser um desenho, tudo isso é um jeito de você se comunicar, né, de forma escrita. E a Alice fica ali deslumbrada, então eu acho que é um exercício super legal para a criança já ver que, olha, que gostoso. E claro, né, sempre deixar a criança participar. Então, se a gente está lá desenhando, ela quer pegar o lápis e ela fazer as coisas, tem que deixar, assim como o meu avô, por exemplo, ter deixado eu mexer na máquina de escrever dele, como foi super legal para mim aquilo, né? Eu acho que a gente tem que deixar mesmo as crianças bem livres nesse sentido, né? Não ficar muito com muitas regras. E aí aconteceu uma coisa ontem que eu acho que é super legal também para quem tem criança pequena. Eu encontrei minha mãe e os meus 2 sobrinhos. E aí, e a Alice, claro, foi junto. E aí a minha mãe teve a ideia de pegar giz para eles desenharem no chão do quintal, que é de lajota. Então, assim, eles se divertiram demais, desenhando, escrevendo. E nisso, Su, olha como são as coisas, né? Ah, só ler um comentário aqui da Vanilla. Que a Vanilla, parabéns, Vanilla. Tá grávida agora. Vanilla, vai anotando aí pro seu bebê. E aí, dessa brincadeira, já surgiu um monte de eu te amo, que eles escreveram para minha mãe. A Alice se animou também, foi lá falar. Então tem tudo a ver, né, Su, com essa união mesmo da família, né? Essas atividades de desenhar, de escrever. E peraí, deixa eu só ver, Su, porque eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria. Gente, enquanto Eu isso, Tá. enquanto a Andréia vai procurando aí, me contem aqui também o que vocês fazem aí na casa de vocês, se vocês usam alguma dessas estratégias. Compartilhem aqui com a gente também, para a gente saber, aprender também com vocês, né? E quem sabe inserir. Vocês fazem alguma coisa dessa na casa de vocês? Tem post-it, tem quadrinho, tem lousinha? Como é que vocês fazem? Eu achei muito legal, Andréia, Ah, a questão de desenhar no chão, eu achei muito legal. A gente sai legal.
da escrita, né, no ambiente de ser necessariamente só papel ou só um quadro, né? A escrita ela pode estar em tudo, ela é uma atividade, né? A escrita é interação também, é memória. Então, isso de escrever no chão é muito legal, porque lembrando de quando eu era criança também, e a gente podia desenhar, né, no chão, brincar de amarelinha. E essa ânsia Isso! também, né, de sala de aula, que quando a gente sempre tá lá um quadro branco, as crianças, né, querem sempre ir lá e colocar o nome delas, e escrever alguma coisa nelas. Então, eu acho que isso de ter uma lousa em casa, de ter um quadro, pede a escrita, né? Porque se você vê algo lá vazio, você quer preencher. Então, às É vezes, a mesmo. gente fala assim, eu não tenho o hábito de escrever nem nada, não vejo vantagem nisso. Mas a pessoa, às vezes, não tem esse estímulo, esse lembrete mesmo, porque os dias são corridos, né? Então, quando a gente coloca ali esse lembrete, aquele quadrinho em branco lá, você vai lembrar, poxa, deixa eu escrever aqui alguma coisa legal. E o tanto que isso minimiza, né, os conflitos também. Porque às vezes você tá num dia que Minimiza. não tá legal, mas ali a pessoa passou ali, deixou uma mensagem carinhosa, você até dá aquela amolecida, né? Uma palavra boa, ela acalma, ela desvia aquele furor, né? Então, assim, não perde muita graça com a pessoa, mas ela foi lá, deixou um coração, deixou um desenho, deixou uma frase legal. Aí você já começa a quebrar aquele gelo, né? Então, acho que tem tudo isso também. Isso, a sua irmã falou, né, que ela também tem um bebezinho. E eu queria dar uma dica para quem, né, a Vanilla, que logo vai ter o bebê, a sua irmã, que ele ainda é pequenininho. Foi um livro que a minha irmã me deu, que é super legal, porque ele é de pano. Então, assim, quantos meses que seu sobrinho tá? Ele fez 4 ontem. Ah, então, que É gracinha, né? lindo. Então, com 4 meses, talvez já comece aquela coisa de querer rasgar todos os livros, porque começa mesmo, viu? É normal. Eu lembro que até a Valéria me falou também, do Valentim. E então começa isso. E quando é muito pequenininho, né, recém-nascido, nem dá, né, para você dar um livro duro pro bebê. Então esse de pano que a minha irmã deu, um pouquinho antes da Alice nascer, ele é super legal, porque ele é um livrinho, depois eu pego lá dentro para vocês verem. Ele é um livrinho que não vai ser estragado, né? Porque é de pano, e o bebê recém-nascido já começa a ter contato com o livro, porque às vezes a gente fica com medo de deixar um livro com aquelas quinas e tal com eles, né? Então é uma dica que eu dou, depois ou eu mostro ou eu mando para as meninas Muito a legal. foto. Outra dica, inclusive, foi o primeiro livro que eu dei pro Liam, pro meu sobrinho, foi um livro de Ah, banho. Ele é de plástico ah, é. e ele também tem algumas opções que ele se colorem na água, assim, né? A figurinha muda de cor na água. Então é muito legal para a criança interagir no banho. Talvez não ali nos primeiros meses, né? Mas depois começa a tornar o banho mais divertido. Cara, assim, Ah, a é. literatura infantil, assim, ultimamente tem tido muitas opções mesmo, assim. Então, se torna uma brincadeira, né, a leitura, e é assim que é para É. ser mesmo, né? Isso de que a leitura é algo Uhum. chato e regrado e engessado, não é algo real, né? A gente tem que quebrar isso, acho que desde criança. Então, trazer essa realidade desses livros interativos, diferentes, é muito legal. Eu amei a ideia do de pano, eu vou procurar um para o Liam depois. Gente, Já sabe o próximo presente, Su. já sei o próximo. Eu amo presentear com livros. Eu acho essa uma dica muito boa também. Se você vai em algum aniversário de criança e tal, procure um livro para dar. Eu acho que vai ser muito marcante para a vida daquela criança e provavelmente vai ser um presente diferente também. É mesmo. Su, eu lembrei do sobrinho do meu marido, quando a prima dele, acho que foi aniversário de 1 ano. E aí eu falei, Marcelo, vamos dar livro. E a gente deu 2 livrinhos. Eu sei que a Annelise, que é a prima dele, ela falou, nossa, foi um presente muito legal, a gente adorou, porque não é comum, né? E as crianças adoram ganhar. Exatamente. E assim, tem muitos livros acessíveis. É um presente acessível, Tá. né? É um presente que vai É, marcar a vida da criança e depois os pais até agradecem, falam assim, nossa, que legal que você deu aquele livro, porque meu filho agora só quer ler ele, só quer tomar banho com ele e tal, eu não largo o é livrinho. mesmo. Então, assim, é muito legal a criança ter essa ideia de passar páginas, né?
porque ela já tem uma ideia do que é, de descoberta do próprio objeto mesmo, assim. É. Então é muito legal. A Literatura Salva comentou aqui, André, que você parece uma menina animada falando, né, dessas de escrita e de literatura, dessas estratégias. Ai, obrigada! Eu amei esse comentário, porque é isso mesmo, assim, eu acho que quando a gente começa a falar desse universo, de tudo que a escrita proporciona pra gente, a gente fica muito animado, muito feliz mesmo, assim, empolgado. Toda vez que eu venho abrir, assim, falar numa live, eu já fico, assim, toda empolgada também. E hoje mais ainda, assim, porque eu acho que esse tema é muito necessário. A gente, às vezes, fala muito sobre as nossas outras relações, né? De relações não tóxicas, como eu descubro num namoro, num casamento, ou sei lá, no noivado e tal. E a gente esquece de falar sobre família, que é uma relação tão importante na nossa vida. É mesmo? É assim, basilar para que as nossas outras relações também sejam leves. Então, tudo isso que a gente está falando são investimentos mesmo para que tenha uma relação familiar mais saudável, né? É. Super importante mesmo. A Suzana está aqui perguntando se chegou muito atrasada. Eu digo que não, viu, Su? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Suzana! Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Podem ir falando aí as suas dicas também, que a gente vai ler e passar todas aqui. Gente, então, a gente também pensou... André, você não falou do seu desafio, que eu, inclusive, acho uma ótima estratégia, né? Para conseguir se organizar e colocar ali... Porque eu comecei a fazer o desafio, né? A Andréia vai falar mais. Mas uma coisa que eu achei muito legal ali lá no comecinho é a questão das prioridades, né? De quando a gente se organizar... E acho que a Su, pelo menos aqui pra mim, não sei se pra vocês também. Voltei. Voltou. Apareceu. Então, estava falando sobre o desafio de que uma das questões que eu mais gostei, mais me chamou a atenção, foi a gente se atentar para se organizar não apenas com tarefas de trabalho, né? E tentar incluir a nossa família também nisso, as nossas outras prioridades. E eu acredito que a família também tem que ser essa prioridade, né, na nossa organização. E eu já tenho aplicado isso um pouco na minha vida, assim, desde que eu comecei a fazer o planejamento semanal. E, cara, algo que faz muita diferença na relação familiar é você se organizar, sabe? Porque, assim, por exemplo, a minha mãe... Você até incentiva as pessoas ao seu redor também terem esse hábito. Porque, assim, quando vai chegando domingo ou segunda, eu já até falo assim pra minha mãe: mãe, preciso bater minha agenda aqui da semana com você. Ah, tal dia eu tenho que ir buscar o remédio da sua avó, você vai poder ir comigo? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, então, tal dia tem isso, tal dia tem isso. Então, a gente começa a se organizar de uma forma que a gente consiga passar tempo juntos, né? Sem que às vezes haja aquela cobrança de você não tem tempo, você nunca tem tempo. Porque quando a gente se organiza, a gente consegue ter esse tempo, né, com o outro e fazer que esse tempo seja leve, assim. Por isso que eu acho muito legal a gente falar sobre o desafio e incentivar as pessoas a se organizarem e a colocarem a família nessa pauta, né, de organização também. Então, Su, obrigada por trazer o desafio para sua live. E o desafio, além disso que você falou, né, que quando você se organiza de um jeito leve, isso significa o quê? Que você não vai ter aquela coisa que, pelo menos eu, era assim antes, né, e nada fluía. Porque eu colocava no domingo à noite, eu falava, vou organizar minha semana. E no domingo à noite eu tinha certeza absoluta que na segunda eu ia conseguir fazer 50 coisas, 5 minutinhos cada uma, ia render, ia dar tudo certo. Falei, não, certeza, eu vou acordar umas 2 horas antes, e eu já faço. E aí, claro que já acordava no horário errado, e isso já me desanimava. Falei, bom, já perdi então 10 coisas que eu queria fazer, e aí o que acontecia? Eu virava uma bola de neve, porque assim, na segunda eu já comecei fazendo tudo contra o que eu tinha planejado. Então, na terça eu falava, sabe aquela ideia? Começo na segunda, eu falava, mas já não fiz nada ontem, então, sei lá, não vou fazer também hoje. E ficava nisso. E aí,
aquele monte de sonhos que eu tinha, eu não conseguia nunca tirar do papel, né? Por mais que eu achasse que tentando fazer 1000 coisas é o jeito que eu ia conseguir realizar meus sonhos, não deu certo. Então eu falei, gente, eu não vou mais tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só um minutinho, meu amor. Não vou mais fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, o desafio, ele vem para mostrar que você pode ter uma rotina mais leve, menos corrida, com menos coisas para fazer. E realmente não ter pena de falar, olha, por exemplo, eu quero muito estudar italiano, tá? Tô inventando. Inventando não, porque um dia eu quero mesmo. Eu quero muito estudar italiano. E aí, eu falar, eu tenho que pensar que, olha, agora eu quero o quê? Eu quero escrever o livro, eu quero dar aulas, eu quero ficar com a minha filha, etc e tal. Então, será que eu posso começar a estudar italiano quando eu terminar o livro, por exemplo? Então, a gente não pode ter pena de, às vezes, prorrogar um pouco algumas coisas para poder se concentrar e fazer outras. E depois você vai conseguir fazer aquela outra que você queria, e assim vai. E uma das coisas E aí, claro, né? Você tem essa rotina mais tranquila, é claro que você vai ter tempo para começar a escrever, é claro que você vai ter tempo para ler mais e tudo mais. E aí, uma das coisas, quando você falou, né, para eu trazer do desafio, que eu pensei, no exercício, lá do desafio, que tem tudo a ver com essa live, que é justamente sobre escrita e relação familiar, relação de amizade, que é assim, para você enxergar a beleza na sua rotina. E um jeito de você enxergar a beleza na sua rotina é você enxergar as pessoas que você ama, que estão na sua rotina. E aí, nesse exercício, eu falo para você ou falar, ligar, ou escrever para alguma pessoa que você ame, um motivo porque você ama essa pessoa. Então, não é só falar eu te amo, é falar eu te amo porque blá, blá, blá. E aí, quando você faz isso, é super legal, porque às vezes você está num dia que você está enxergando problema em várias coisas, mas aí quando você fala, putz, mas olha, eu tenho essa pessoa que eu amo tanto por causa disso, 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 então parece que os problemas também acabam tendo um peso muito menor. E então acho que esse exercício tem muito a ver, né, com a live de hoje. Tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Inclusive, gente, antes de eu comentar algumas coisas aqui, lá no comecinho da live eu esqueci de pedir para vocês, se puderem pegar um papel e uma caneta, porque já já a gente vai passar algumas dicas, alguns exercícios práticos que vocês vão poder fazer depois e tal, e melhorar, suavizar a relação familiar de vocês. Mas voltando aqui para o desafio, porque eu acho muito importante, eu queria até sugerir, né, que vocês fizessem mesmo, depois vão lá no perfil da Andrea. E é uma sugestão de presente também para você dar para alguém. Olha, vamos fazer aqui esse desafio juntos, vai ser muito bom. E assim, é algo tão transformador, sabe? Eu falo isso sobre mim, assim, a minha experiência mesmo em tentar me organizar melhor realmente mudou muito as minhas relações. Porque quando você tem clareza das suas prioridades, a gente consegue fazer isso que a Andrea falou, né? Que é adiar alguns sonhos, né? Prorrogar alguns, não que eles vão ser os importantes, mas porque naquele momento você precisa concluir algumas coisas justamente para que aquele sonho ou aquele objetivo, quando for ser feito, ele ter mais da sua atenção, mais da sua dedicação. É mesmo. Possa ser bem feito. Porque o problema da gente querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, além de causar mais ansiedade, porque a gente não consegue, de fato, concluir essas coisas que a gente se propõe e a gente sabe que consegue fazer e por que não faz de fato, né? Porque eu acho que essa sensação é a pior, porque escrever um livro é algo possível, não é um sonho, né? Impossível, mas acabava, às vezes, por exemplo, se tornando impossível pela rotina, pelas coisas que iam ali nos afogando, né? E tudo mais. Esse exemplo do livro é muito bom por conta disso, mas é algo possível de ser feito. Então, o que eu posso fazer agora, me organizar agora, né? Qual sonho eu posso colocar na gaveta um minutinho, deixar ele descansando um minutinho, para que eu possa olhar para isso com mais carinho, com mais atenção. Então, isso da gente se organizar é muito transformador. E quando a gente insere, né, essas estratégias de escrita na nossa vida, a gente se organiza, a gente consegue
se autoconhecer melhor, isso reflete em todas as nossas relações. E eu acho que as primeiras relações que precisam ser refletidas, precisam ser alcançadas, são as nossas relações familiares, justamente pelo peso, entre aspas, né? Que elas têm mesmo na nossa vida, porque quando você pode estar bem nas suas outras áreas, vamos supor que você está indo muito bem no trabalho, seu relacionamento está legal e tal, mas a sua relação em casa ou com a sua família não está legal, isso vai te trazer um peso. Por mais que todas as outras coisas estejam caminhando bem, aquilo ali vai ser uma pendência para você e tudo mais, né? Então, por isso que é muito interessante a gente se organizar, porque a família faz parte da nossa vida, independente da configuração familiar que você tenha, né? É algo que exige sua atenção, sim, e é algo que a gente não pode colocar na gaveta, né? Igual os outros sonhos, igual as outras coisas. A gente pode. A família não, é prioridade mesmo de já, né, Su? Sim, a gente não pode chegar e falar assim para sua filhinha ou, né, para o filhinho e falar assim, gente, ó, hoje eu não, então amanhã você. Amanhã tá aqui na minha agenda ser mãe, amanhã tá aqui na minha agenda ser pai. Mas hoje não, né? Não tem essa opção, é uma coisa todos os dias eu sou filha. Embora que algum dia eu esteja muito atolada e tal, mas todos os dias eu sou filha. Eu ainda não sou mãe, né? Mas assim, todos os dias eu sou filha, então eu tenho que ter essa relação ali com a minha, né? De manter isso com ela, até para esses dias que eu estiver mais ausente e tudo mais, isso ser melhor compreendido pelo outro. Porque esse fluxo todo já vai estar ali, né, indo melhor. A Lívia aqui falando, que lindo alguém falando que a família é prioridade. Sim, é algo que a gente precisa se lembrar, né, sempre, de priorizar a nossa família e, enfim, colocar mesmo. E já caso do desafio, porque assim, antes eu não colocava, eu ia me organizar ali na minha agenda, eu colocava tudo, fazer post de cliente, documentos do estágio, post disso. Só um minutinho, amor. Que eu tive que almoçar com a minha mãe e ver uma série com ela. E isso aí leva uma hora do seu dia, né? Ver uma série, por exemplo. Hoje eu coloco a hora do almoço mais meia hora ali do almoço, é um tempo que eu vou estar vendo um episódio com a minha mãe, por exemplo. E isso é muito importante para a gente ter um tempo junto, né? Então, tudo isso a gente tem que levar para o papel também e se organizar também, levando isso em consideração, né? Gente, nós vamos. Quer falar mais alguma coisa, André, sobre isso, sobre o desafio, antes da gente partir para as dicas? Não, só sobre isso que você falou das relações familiares, né? Eu fiquei pensando numa coisa que eu não sou. Eu tenho dificuldade de me expressar falando, especialmente assim, quando eu preciso falar sobre algo muito delicado e tal, eu me embanando, aí, nossa, não consigo falar direito. Então, o que que eu faço num conflito, por exemplo, né, e que eu quero deixar minha opinião sem me estressar, né, sem brigar, sem nada disso? Eu escrevo, ou eu gosto de escrever, isso eu gosto de escrever à mão mesmo, carta. Mas se não der, né, pode ser e-mail, etc. Mas eu escrevo, porque aí quando eu estou escrevendo, eu consigo explicar direitinho. É tudo num tom tranquilo, né? Que eu estou ali explicando. E todas as vezes que eu fiz isso, funcionou. Todas as vezes que eu fiz isso, acabou qualquer conflito, porque quem lê também tranquilo, entende, e aí sim a gente conversa, né? Mas eu já consegui deixar minha opinião ali de um jeito bem tranquilo. Acho que isso é uma boa dica também, né? Especialmente quem também não tem essa facilidade de já, na hora do conflito, falar de um jeito tranquilo, como eu tenho esse problema. Excelente lembrete, André. É muito bom falar sobre isso, até porque a nossa escrita, igual muita gente diz para mim, eu não quero ser escritora, escrita não serve para mim. E a escrita, na verdade, ela nos ajuda em tantas coisas, inclusive a melhorar a nossa comunicação verbal, embora às vezes a gente não tenha essa oportunidade com todo mundo, né, escrever, e às vezes a pessoa também não vai ler naquele momento, ou você precisa e tal ter uma conversa. Algo muito legal é, antes de você ir para essa conversa, anotar mesmo os pontos que você precisa falar. E quando a gente coloca aquilo no papel, né,
você consegue ver muito claramente. É muito engraçado, porque quando você escreve é como se você... Eu falo que a gente sai um pouquinho ali do É, nosso corpo e lê o conflito como se fosse uma pessoa de fora, né? Então você consegue é identificar com mais mesmo. facilidade, assim. Ah, isso aqui realmente é meu. Ah, isso aqui, olha, eu acho que eu nem deveria passar para o outro, porque É eu preciso mesmo, resolver Su. comigo primeiro. Isso aqui acho que não é ainda um ponto para ser levado. Eu preciso trabalhar. Então, às vezes, você precisa ter uma conversa muito difícil, porque a gente tem essas conversas, a gente não pode aqui só romantizar a família, né? A gente tem ali momentos de conflito mesmo, eles existem. E às Aham. vezes tem coisas que precisam ser ditas, precisam ser faladas. Então, quando você traz aquilo para o papel e se organiza suas ideias, você consegue conversar melhor com o outro também, né? Mas essa ideia de escrever é muito boa. Eu tenho uma amiga, ela já até passou aqui pela live. Não vou citar nome, né? Eu não falei com ela que eu ia contar essa história. Mas ela começou a escrever justamente por conta disso. Ela não conseguia conversar com a mãe dela. Ah, Então, ela criou um blog para escrever coisas como se ela fosse contar para a mãe, como se a mãe fosse uma amiga. E daí ela é olha! escritora até hoje. Assim, ela começou a escrever um blog Ai, que para legal! quebrar essa trava que ela tinha. E aí eu achei isso muito legal, gente, porque assim, é sobre isso, né? É conversar, escrever é É, conversar com você mesmo e conversar com o papel também. Então, ela é muito útil mesmo para que a gente tenha relações melhores, mais coerentes, né? E que, assim, a palavra dita, ela não tem volta, né? Quando a gente diz alguma coisa depois que é, dita, a gente pode tentar é. descrever, pode, mas Ah, assim, é. falou já era. Então, o bom da gente escrever, a gente tem ali um tempinho de pensar, de pré-editar, Apagar, de né? ver se é aquilo mesmo, né? Então, a Maria está aqui dando boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde para Oi, todos que Maria. estão chegando por aqui. Quem chegou por aqui agora não está atrasado, tá? A gente está numa hora boa agora, que nós vamos falar sobre dicas. Nós vamos deixar dicas para vocês, porque a nossa ideia com essa live, né, Andréia, não é que a pessoa feche aqui a live e depois volte a viver a vida dela e finja que essa live não aconteceu. Não. A gente quer que vocês levem algo dessa live com vocês e que consigam aplicar aí na casa de vocês e terem momentos bons, né? E, enfim, que consiga trazer alguma mudança positiva, ainda que pequena, no dia a dia de vocês. Então, a gente preparou algumas dicas e alguns exercícios. Você quer começar, André? Eu já estou aqui falando tem muito tempo. Eu acho que a Andréia travou, gente. Vamos ver se ela consegue voltar. Oi? Aqui para mim tá travado. Enquanto a Andrea vem, então, eu vou passando para vocês algumas dicas. Vamos ver se a gente consegue voltar aí com ela. Gente, eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, né? Mas essas dicas que eu vou deixar, vocês vão aplicar depois, tá? Com algum familiar de vocês. E aí vocês levam para a realidade de vocês, para qual pessoa você acha que seria interessante. A primeira dica que eu vou deixar é a seguinte: para vocês escreverem uma carta ou um e-mail, né? E se não tiver muita facilidade para escrever, não tem tempo, não tem muito tempo para escrever e tal. A outra dica que eu vou deixar, então, são os famosos bilhetes, né? Mas o que eu quero encorajar a vocês é escrever essa carta, e-mail ou bilhete para algum familiar fora de uma ocasião especial. Pelo menos lá na minha casa, quando é Dia das Mães, quando é aniversário, a gente sempre escreve, né, uma para outra, carta e tal. Minha mãe tem mania de colocar também vários cartazes espalhados pela casa, quando é meu Ah, aniversário, quando é legal. aniversário da minha irmã. E é muito engraçado, porque todo ano eu acordo lá e tem lá no espelho algum bilhete. Ah, você é linda, alguma coisa assim, né? Ah, que André, legal. voltou? Voltou. Tô Enfim, aqui. tem sempre esse bilhete lá. E é muito legal. Mas o legal é a gente dizer que o outro é especial e tudo fora de uma ocasião especial. Num dia comum, numa quarta-feira como essa, né? Que é conhecida como um dia morno aí no meio da semana. Então, a primeira dica é essa: escreva uma carta, um bilhete
para alguém da sua família. E aqui a gente pode usar, inclusive, a estratégia que a Andrea falou ali no comecinho da live, que eu amei e eu vou fazer, vou aplicar, que é colocar por que você ama a pessoa e dizer o motivo, né? E, gente, eu queria encorajar que nessas cartas, principalmente as manuscritas, vocês nunca esqueçam de colocar a data. Foi algo que eu aprendi com a minha mãe, eu pude escrever uma carta linda para ela. Ela vinha aqui e falava assim, Suelen, coloca a data aqui, ó, a datinha, filha. E eu ia lá e colocava sempre a data nessas cartas, nesses bilhetes. E hoje é algo que eu agradeço muito, porque eu até fiz um post hoje que eu escrevi uma carta, né, para o meu sobrinho. Não sei quem leu, quem não leu, depois vai lá ler. E aí eu até coloquei lá que escrever uma carta é parar o tempo, né, por 1 minuto. Então, às vezes a gente fala tanto do superpoder, eu queria voltar no tempo, eu queria parar no tempo. Escreva uma carta, porque é basicamente a mesma coisa de voltar ao tempo, né? Nos exercícios de escrita personalizada que eu estava fazendo, né, no meu perfil, inclusive ainda tem algumas vagas para quem quiser depois falar comigo. Eu conversei com uma mãe, também não vou citar nome porque eu não falei com ela anteriormente, e eu dei uma dica para ela que era ela fazer um e-mail para o filho dela e ir escrevendo essas cartas, né, para esse e-mail e colocando lá. E aí pode ser uma pequena conquista do dia, qualquer coisa, e mandar para esse e-mail. Porque ela disse, não tenho muito tempo de pegar e escrever, mas posso fazer pelo celular alguma coisa. Então aí a gente chegou nessa ideia de escrever e mandar por e-mail. E ela amou, já fez o e-mail, já está enviando lá. Então quando a gente faz de forma digital, a dica que eu dou é faça por e-mail, porque é uma coisa que tem menos chance de desaparecer, né? Com o tempo, de se perder, do que nas redes sociais. Então é legal ter por e-mail esses registros. E se for no papel, coloca a data, tá bom? E a minha outra dica, antes da Andrea dar as delas, que também com certeza serão maravilhosas, e eu já tô querendo colocar em prática, é presentear alguém, enviar com um livro. Mas esse livro, ele não pode ser novo, tá? Tem que ser algum livro que você já tenha e que tenha algum valor ali para você. Ah, mas eu quase não leio livro, assim, eu leio mais e-book, leio mais digital. Ótimo, envia também esse livro para a pessoa, pode enviar por e-mail. Só que o maior desafio é coloque uma dedicatória, né, nesse livro. E se for um livro físico, coloque alguma mensagem no livro, no meio da leitura. Pode ser um post-it ou pode ser algum comentário em nota de rodapé. E aí a pessoa, durante a leitura, também vai encontrar esse recadinho seu. E é isso. Acho que quando a gente presenteia alguém com um livro, a gente está dando algo muito mais importante para a pessoa do que apenas um presente físico, né? É mesmo. A gente está dando algo que importou para a gente, que nos impactou de certa forma. É isso. Su, eu achei demais isso de você não só escrever a dedicatória. Tô sem áudio. Ai, tá sem som? Peraí. Deixa eu tirar o. Voltou. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Me digam aqui nos comentários, por favor. Acho que. Será que eu tô com som? Tá falhando um pouquinho, né, Jeff? Tá falhando? Pode ir falando pra gente ver. Eu vou falando, aí você me fala se tá falhando ou não. Por enquanto tá ok? Tá ok. Então tá. Ah, que bom. O que eu ia falar é que eu achei super legal isso de você não só escrever a dedicatória, mas escrever no meio do livro algo, né? Eu achei super legal. E tem vários livros, assim, que quando eu tô lendo, eu penso na minha mãe, penso no meu marido, penso na minha irmã, no meu pai. Então, imagina que legal, né? Pegar esse livro e escrever ali, né? Naquele trecho que eu pensei nessa pessoa por determinado motivo, escrever. Achei, adorei, vou fazer. Vou fazer mesmo, muito em breve. Legal. Parou o áudio aqui pra mim. Aí vocês me falam. Pra mim aqui tá, eu tô te ouvindo. Ah, então tá certo, Andréia. Agora você pode dizer as suas dicas pra gente, que estamos aqui na expectativa para pegar todas as dicas aí com você. A primeira é uma atividade super divertida
uma brincadeira super divertida que tem a ver com escrita. Eu aprendi com as minhas amigas da faculdade, porque a gente ficava ali à tarde, às vezes não tinha o que fazer, a gente fazia esse jogo e assim, a gente morria de rir, que chama e se, né? Não sei se vocês conhecem, você não conhece, né, Su? Eu Esse não jogo, conheço. eu vou tentar explicar, é que é difícil explicar assim, seria melhor mostrar ao vivo. Ao vivo não, ao vivo a gente tá, né? Pessoalmente, mas é assim, cada um, vamos supor, tá você, sua mãe e sua irmã, tá? Vamos imaginar. Cada uma de vocês pega uma folha, um papel, e aí vocês vão fazer suposições. Então, e claro, né, quanto mais louco assim, mais engraçado, mas pode perguntar coisas normais também. Então, por exemplo, você escreve no seu papel, Su, e se você pudesse voar, tá bom? Só isso. Aí você dobra o seu papel de um jeito que a pessoa não vá ver a sua pergunta e cada uma escreveu. A sua mãe escreveu uma outra pergunta, a sua irmã outra. Vocês trocam esses papéis. E você vai responder a sua pergunta embaixo desse papel que você recebeu. Então, vamos supor que a pergunta da sua irmã foi: e se você pudesse ficar invisível, tá bom? Só que você vai responder a sua, porque você nem sabe o que ele escreveu. Então você responde lá, a sua, se você pudesse voar, né? Eu iria voando até a Itália, sei lá. Então, vocês vão fazendo essa brincadeira e vai rodando, vai rodando. E aí, quando vocês abrem o papel, tá direitinho. Uma pergunta com uma resposta, uma pergunta, uma resposta. E às vezes, saem algumas coisas tão engraçadas. No caso dessa, seria o quê? Não, amor, aí não. No caso dessa, seria o quê? Seria, e se você pudesse voar? Não, e se você fosse invisível? Ah, eu iria voando até a Itália. Quer dizer, essa não tem, essa não teve lógica, mas às vezes saem umas coisas, gente, muito, muito divertidas. Então, esse é um jogo assim que vai um tempão. Você tem que escrever, né? E dar muita risada. Ainda mais se vocês quiserem escrever bobeira. Gente, é bem engraçado mesmo. E a outra dica é de uma coisa... Olha que aprontona. Não, meu amor. Aí não. Fica aqui, ó. A outra dica é de um caderno de receitas. Então, eu até tenho um exemplo aqui que eu trouxe, que é minha mãe, no Natal, acho que faz uns 3, 4 anos, ela deu para mim, para minha irmã, para cada uma um caderno de receitas que ela fez misturando. Eu vou mostrar para vocês até. Poesias dela com receitas dela. E assim, é a coisa mais linda. Eu uso de enfeite ali na minha cozinha. Então, e ela deixou várias folhas em branco para a gente continuar, né, o caderninho. Assim que a Alicinha sentar, eu mostro para vocês. E é a coisa mais linda. Então, eu fiquei pensando, né? Imagina que legal. Sei lá, você e o seu namorado, vocês fazem uma comida ali, sei lá, um petisco que só vocês fazem. Amor, fica tranquila. Que só vocês fazem. Então, vocês anotam nesse caderninho. Eu acho que é super legal e depois é super gostoso de você ver, né? Ainda mais que nem no caso, né, da minha mãe, que ela escreveu com as poesias dela. Então, agora dá para mostrar um pouquinho. Então, ela foi misturando, por exemplo, aqui a poesia. E aí tem umas receitas super gostosas que eu uso mesmo, né? O caderninho para ver as receitas. Então, acho que essa dica é legal também, bem legal. Muito legal. Eu com certeza vou querer fazer. Minha mãe cozinha muito bem. Ela tem cada receitinha. Ela faz um jeitinho ali só dela, que eu tenho que pegar e anotar, não tem jeito. Muito boa essa ideia. E isso é muito legal porque entra naquilo que a gente falou no começo, né? Sobre as gerações, sobre esse encontro de gerações, né? Então a gente consegue ali, em um caderninho só, em um livro só, juntar todas essas tradições. O que sua mãe gosta de mesmo. o que você gosta, e juntar tudo isso. Isso é muito poderoso, muito especial. E assim, é um registro, né, para a história. Porque cozinhar também é uma forma de amar, né? É uma memória que vocês constroem juntos e remete a momentos especiais em família. Porque, se tem uma coisa que família gosta de se reunir para fazer, é para comer, né? Eu posso dizer pela mesmo. Minha. Sempre tem um lanchinho, tem aqueles almoços, ceia de Natal, então nem se fala, aquele tanto de comida.
Então, assim, é muito... Nossa, amei as ideias. E o jogo do IC eu já quero fazer para ontem. Eu fiquei lembrando muito também dos jogos que a gente fazia quando era criança, que era o tanto de forca, né? Que é muito legal para Ah, treinar é mesmo. vocabulário. E a própria a dedonha também, eu não sei como chama, varia muito, né, de Não estado para sei. estado. Aqui a gente chama de dedonha, que algumas pessoas chamam de stop também, né? Que é colocar Ah, cidade, stop. Isso. sei lá, nome de comida, nome disso, nome pessoal, não sei o quê. É muito legal de fazer isso em família. Na pandemia, teve um dia que eu e minha mãe, de quarentena, a gente ressuscitou assim, essas brincadeiras, sabe? Se divertiu Ah, que muito. legal. A gente parece que a gente já tinha zerado a Netflix, visto todas as séries, tudo, e um dia a gente pegou e foi brincar de porca disso. E a gente se divertiu muito, muito mesmo. Tem outro jogo que a Ô, gente faz. Su, Oi. esse forca, né? Eu lembro, antes da pandemia, né? Claro, eu ia num é um restaurante tipo aqui na minha cidade, não sei se aí em Brasília tem, mas que às vezes tem uma toalha na mesa, que é tem a toalha e em cima eles colocam tipo eu não sei dizer, é como se fosse um papel, vai, que aí eles tiram aquilo. Não sei se você já viu, mas eu sei que é uma Sim, coisa que você pode escrever, né? E sim. aí a gente ficava lá almoçando e fazendo forca, né? Jogando forca. Então é muito Nossa, divertido legal. mesmo, né? Você viaja Muito ali. legal. E é muito bom Mas o que você ia esses falar? jogos. É muito bom esses jogos que estimulam a gente a escrever à mão para quem não tem esse hábito, né? Porque faz a É gente sair um mesmo. pouquinho do celular e assim estimula a criatividade. Esse jogo do IC estimula muito a criatividade, assim. Que acho que a gente viaja nessas histórias e se diverte muito. É Nossa, mesmo. André, foi uma delícia estar aqui com você. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu perdi. Deixa eu dar Mas uma enfim, olhadinha vamos também. agradecer a todos que estiveram com a gente e espero que vocês tenham gostado, pegado essas dicas. Caso vocês façam, gente, me Ih, gente, será que fui eu que travei de novo? voltei. Ai, não, a Su voltou. Então, se vocês fizerem o caderno de receita, fizer o jogo do IC, sair algo bem legal e vocês publicarem, marca a Andréia, a gente vai amar ver. É mesmo. Ou só se vocês quiserem, chama a gente para contar, para dar esse feedback. Se vocês É fizerem a mesmo. estratégia do livro, da carta também, conta pra gente ou faz e nos marca, tá bom? E vai ser muito legal mesmo saber como funcionou aí para vocês, na casa de vocês, com os familiares de vocês. Gente, muito obrigada pela companhia. André, eu queria te agradecer mais uma vez por ter tirado uma horinha do seu dia para estar aqui com a gente. E, nossa, passar tanta coisa linda. Eu admiro muito você, você sabe disso. Estou muito feliz de te receber aqui mais uma vez, em mais uma etapa aqui do Solidão. E muito obrigada mesmo pelo carinho, viu? Obrigada de coração. Su, também quero te agradecer muito. Eu fiquei super feliz. Agradeço também por você ter feito essa mudança no horário, né? Que eu sei que é chato pedir. Então, nossa, que bom que deu certo, porque eu estava muito animada para participar. E só falando aqui, né? Eu até te falei isso. Mas eu tô muito impressionada como tá lindo. Eu sempre amei o seu perfil, desde o primeiro momento que eu entrei. Mas como tá assim uma coisa tão profissional, tão caprichada. Nossa, já amava, agora eu amo ainda mais. Então tá muito, muito lindo mesmo. Su, parabéns. Muito obrigada, André. Eu vou aproveitar então essa deixa para agradecer a minha equipe, né? Eu tenho pessoas me ajudando para que as lives fiquem cada vez melhores. Então, se você está aqui hoje pelo perfil da Andrea, te convido aqui a seguir o Solidão, porque a gente tem lives semanais com dicas de escrita, tem desafios de escrita, tem alguns conteúdos também relacionados à escrita terapêutica, escrita curativa. Então, fiquem aqui que vai ser bem gostoso. E obrigada, Andréia, pelo apoio. Ai, estou muito feliz. E olha, eu amei esse horário. Estou quase tendenciosa a mudar para esse horário, que eu achei muito gostoso. E foi muito bom. E o Obrigada, pessoal Su. também participou, entrou. Obrigada a todo mundo. Depois eu vou fazer uma enquete lá para saber se vocês gostaram mais desse horário.
Gente, um beijo. Obrigada. Pela Um companhia beijo. aqui. E até uma próxima, viu? Um beijo em vocês. Até. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.